O Salmo de número 41, ele faz parte da primeira coletânea, ou do primeiro livro dos Salmos. O livro de Salmo, ou de Salmos no plural, ele contém 5 livros. E este Salmo de número 41, ele encerra o primeiro livro do livro de Salmos. É importante a gente entender, meus amados, que este primeiro livro, ele foi todo ele escrito pelo rei Davi. Todos os 41 salmos, eles foram escritos pelo rei Davi. Só para você entender como é a divisão do livro dos Salmos, eu já adiantei, são 5 livros em um. O primeiro livro, ele contém o Salmo 1 até o Salmo 41. Volto a afirmar, todos eles escritos por Davi, e trata da fidelidade de Deus. O segundo livro, ele vai do 42 até o 72, e ele fala a respeito da esperança da vinda do Messias, ou esperança messiânica. O terceiro livro, ele vai do 73 até o 89, e ele vai tratar do auxílio e da restauração. O quarto livro, do 90 ao 106, vai falar a respeito da soberania de Deus. E o quinto livro, do 107 ao 150, ele é dedicado à adoração. Outra coisa importante a gente entender e ficar sabendo, eu disse que o primeiro livro, do 1 ao 41, todos eles foram escritos pelo rei Davi. Mas o rei Davi escreveu um total de 73 salmos. São 150. Ele escreveu quase que a metade. Existem alguns salmos que são de autor desconhecido e outros que trazem, lá na sua composição ou na sua introdução, quem foi que o escreveu. Importante que, agora eu estou falando de um livro que tem 5 nele, importante que o livro dos Salmos, ele tem a incumbência de introduzir Israel para estar na presença de Deus. Portanto, é muito comum nós chamarmos o livro de Salmo de canto de degraus. Por que degraus, pastor? Porque eles iam entoando os hinos, e principalmente quando chegava ali próximo à introdução ao templo, nos degraus do templo, eles louvavam com salmos. Feito essas observações, nós então podemos começar a conversar a respeito do Salmo de número 41. Bem-aventurado
Lembra de Jesus, lá em Mateus, capítulo 5? Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia mau, no dia mau. O Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Bem-aventurado é aquele que ajuda o pobre. Que pobre, pastor? Aquele que tem privação de alimento? Aquele que tem privação de vestimento? Também. Mas existem pessoas que não têm onde colocar mais dinheiro e, no entanto, é pobre de espírito, é pobre de saúde, é pobre de entendimento no relacionamento com Deus. Quantas pessoas, com tudo que o dinheiro pode comprar, não tem paz. Citei aqui já numa pregação, entre tantos outros, que nós é só consultarmos os relatos de acontecimentos recentes ou mais distantes. Quantos deram cabo da própria vida porque não tinham mais esperança de nada, não encontravam solução de mais nada? Citei um rapaz ainda jovem, cantor, de renome no cenário da música brasileira, titulado de Chorão, que deu cabo da própria vida. É desse jeito, meu irmão, que acontece, que aconteceu, e que, se a igreja não for uma igreja que de fato faça a diferença, vai continuar acontecendo, meus amados. Porque os dias são maus. E aí, o rei Davi, ele está dizendo: bem-aventurado é aquele que auxilia o pobre. Bem-aventurado é aquele que, mesmo tendo pouco, ele partilha com o outro. Bens materiais e principalmente bens de alma, de espírito, palavra de ânimo. Ajudar a levantar aqueles que estão com os joelhos trôpegos, aqueles que não têm tido força para a caminhada, auxiliar aqueles que estão passando por lutas lá dentro da própria casa. Pastor, mas eu também passo por luta lá em casa. E aí, eu sou bem-aventurado, porque eu passo por lutas e Deus ainda me fortalece para que eu auxilie aqueles que não estão suportando mais as lutas. É por isso que o apóstolo Paulo, o meu querido apóstolo Paulo, vai dizer que quando ele estava fraco, aí é que ele estava forte. Aí é que ele se tornava forte. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que ele passava por uma adversidade, que o rei Davi vai citá-la também aqui, porque ele tinha uma enfermidade que ele orou ao Senhor, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, meu servo.
E aí, ele vai entender no decurso ou no curso da sua vida que Deus usava ele sobremodo e apresentava a ele sobremodo coisas espirituais quando ele estava passando por momentos difíceis. Nesse mesmo capítulo 12, antes dele falar da enfermidade, ele vai falar que ele conhecia, ele diz: eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu e que viu coisas que não convém falar. E na sequência daquilo que Paulo escreve, agora ele traz para a primeira pessoa, ele identifica este homem, porque ele diz: e para não ensoberbecer daquilo que vi, foi-me posto em espinho na carne, mensageiro de Satanás, e por 3 vezes eu pedi ao Senhor, e o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. Eu não sei o que passa para você, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem estado junto com você, porque eu tenho visto Ele juntinho de mim, na minha vida pessoal, na minha vida devocional, na minha vida ministerial. Eu falava, cochichava aqui ao presbítero Jair, quando nós levantamos o clamor pela vida do Senhor Luiz, e eu disse assim: Deus é tremendo, porque quando eu falei com o Senhor Luiz hoje à tarde, e ele disse para mim que ainda não havia passado pela cirurgia, e que ele estava sentindo muita dor e tinha que ser medicado de 3 em 3 horas, tive que ser medicado para suportar a dor. Começou a doer aqui do lado esquerdo. É lá onde esse homem está. Porque é assim que Deus faz conosco, irmãos. Ele nos faz partilhar da dor do outro, para que nós possamos viver o Evangelho genuíno e verdadeiro. E aí, Davi, ele vai dizer ainda: o Senhor é bem-aventurado. Agora a recompensa: o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. Conservar em vida, abençoando diante dos inimigos. Olha o verso 3: o Senhor sustentará no leito de enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Reverendo Hernandes Dias Lopes, falando a respeito do verso 3, ele diz assim: olha, eu tinha um entendimento errôneo, porque eu pensava, quando eu li esse texto, que esse verso de número 3 estava falando a respeito, quem sabe, de um colchão de água para um enfermo que está, quem sabe, até tendo escária, porque está muito tempo lá no leito de enfermidade. Ele diz assim também: eu pensava que, quem sabe, afofar o leito fosse um colchão de não sei o que lá, de ouro, que compra-se quando a pessoa está muito enferma. E diga só um bocadinho isso aqui, não quero que desliga não. Mas ele diz assim: Deus me abriu um entendimento,
E eu passei a entender que afofar o leite é muito mais que isso. Afofar o leite é curar da enfermidade, para que eu possa voltar a ter prazer no leito. Porque quando nós estamos muito enfermos, meus irmãos, muito cansados, quando nós estamos muito cansados, o leito é tudo que nós desejamos, né? Mas quando nós ficamos enfermos e passa um dia, 2 dias, lá pelo 3º dia a gente já não suporta mais o leito. E quando continuamos tendo que ficar no leito, é sobremodo difícil permanecer no leito. E aí, reverendo Fernandes Dias Lopes diz: Deus me deu entendimento que afofar o leito é me tirar do leito, é me curar da enfermidade. E aí eu poder voltar para o leito depois de um dia de trabalho, depois de um dia de fadiga, e sentir prazer no leito. Glória a Deus. É tremendo como Deus faz na vida do crente, como Deus faz na vida dos que creem, daqueles que temem ao Senhor. E aí, meus irmãos, nós vemos já o cuidado com o próximo, bênção de cuidar do próximo, nos fazendo bem-aventurados. Nós vimos agora, no verso 3, Deus afofando o leito. Mas veja o verso de número 4. Eu dizia: Senhor, tem-te piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Entenda, meus irmãos, que Davi vive 2 dilemas. Davi vive o dilema de estar enfermo e de estar vivendo um momento de pecado. Quem sabe, provavelmente, tenha sido baseado na sua experiência lá no 2º livro de Samuel, quando ele vai adulterar com Betseba e ainda vai assassinar o marido de Betseba, Urias. Mas ele vai poder pedir a Deus para sarar a sua enfermidade e a sua alma, porque ele foi confrontado pelo profeta de Deus. Conhecemos o que aconteceu com o rei Davi. Quando o profeta Natan, enviado pelo Senhor, se apresenta diante do rei e traz para ele aquela ilustração que você conhece muito bem, e dizia Natan: meu Senhor, existia um homem que tinha todos os bens que o dinheiro podia comprar, muitas ovelhas, muitas vacas, e tinha ao lado da sua propriedade um pequeno sitiante que tinha uma ovelhinha que dormia dentro de casa com ele. Ele tinha afeto para aquela ovelhinha e ainda tirava sustento daquela ovelhinha. Bebia o leite, usava da lã e ainda, quando dava cria, de vez em quando ele tinha um bifel para comer. E vindo alguém importante para a casa daquele homem de grandes posses, ele, em vez de mandar buscar lá do seu rebanho,
e mandou buscar a ovelhinha do pequeno sitiante vizinho. Sacrificou a ovelhinha, preparou e serviu para a sua visita, e o rei ficou poderizado. Esse homem é réu de morte. Toda vez que eu falo isso, eu me reporto a esse texto. Eu gosto de dizer da coragem do profeta. O profeta tem que ter coragem. O profeta não pode ser frouxo, porque se ele for frouxo, ele não pode ser profeta. E Natan não era frouxo. E Natan disse para ele, olhando nos olhos dele, nos olhos dele, dentro dos olhos dele, é o Senhor que é este homem. O Senhor é rei de Israel. O Senhor podia ter quantas mulheres o Senhor quisesse, mas o Senhor cobiçou, e não satisfeito com a cobiça, o Senhor mandou buscar, deitou adulterando com a mulher do seu soldado, que tinha respeito e carinho pelo Senhor. E aí, o rei vai dizer e vai escrever o Salmo número 51. Por isso ele vai escrever aqui no Salmo 41. Misericórdia. Sara a minha enfermidade, Senhor. Sara o meu corpo físico. E sara, Senhor, a minha alma, porque eu pequei. Eu tenho passado por sofrimento, porque eu tenho cometido coisas que não deveria ter cometido. E aí, irmãos, ele vai, dentro desse mesmo contexto, ele vai agora, a partir do verso 5 até o verso número 9, ele vai viver uma outra experiência. Esse salmo ele é composto de pequenos adendos. Ele não tem uma multiforme. São partículas da vida do rei. Momentos do rei viveu. Momentos que eu tenho vivido. Momentos que você tem vivido. E o momento está acabando. Se tinha tempo, glória a Deus. E aí, a partir do verso número 5, ele vai dizer: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando ele morrerá? Queridos, eu não vou ficar lendo para nós adiantarmos. Ele vai dizer que existiam aqueles que se passavam por amigos, mas que eram inimigos, que iam lá no leito dele como amigos, mas para desejar a morte dele. Que quando saíam da visita, a conversa era: quando é que ele vai morrer? Dessa ele não escapa. Dessa vez ele morre. Trazendo para as nossas vidas, meus irmãos, infelizmente, acontece ainda bastante destas coisas. Quantos se dizem amigos, mas são inimigos? Quantos se passam por amigos, mas não são amigos? Mas ele ainda não para por aí. Ele vai mais adiante, que aqui ele intitulou de inimigos, aqueles que vão lá falseando a amizade, fakeando a amizade. Mas logo em seguida ele diz assim: até o meu amigo que comia do meu pão, ele me traiu. Terrível, né? O Senhor Jesus, e aqui aponta
para a traição de Jesus, Senhor Jesus, ele se dispôs a abrir mão de estar na Trindade Santa, da qual ele fazia parte. Deus olhou e viu, e aí o Espírito Santo convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, mas faltava remir. Deus falou: vai deixar que eu pague o preço, porque essa humanidade está completamente corrompida. E ele veio, e João escreve: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas vamos ao que interessa. E aí, ele escolheu para si 12, para que andasse junto com ele, para que vivesse junto com ele. O maior seminário teológico que a humanidade já pôde, verificar é o seminário teológico de Jesus. 3 anos e meio, intensivo, internato. Andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam na mesma casa, participavam das mesmas festas, choravam juntos. E aí, um deles, chamado Judas Iscariotes, tinha função importante entre os 12. Tomava conta da bolsa de dinheiro, da manutenção daquele grupo, irmãos. A Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa e roubava. E não satisfeito com isto, ele traiu Jesus, vendendo por 30 moedas. Davi está dizendo aqui: até o meu amigo mais íntimo, que comia do meu pão, não se alarme quando você viver um momento de traição, porque isto é algo que acontece para que nós possamos ter coração generoso. Vamos voltar para Jesus um bocadinho, a gente volta e encerra aqui com Davi. Jesus, ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. Portanto, ele sabia de tudo. Ele sabia, inclusive, o que passava pela mente de Judas Iscariotes. Portanto, ele não foi enganado. Ele foi traído, é diferente. Mas ele não fez como eu e você faríamos se descobríssemos que estamos sendo traídos. Porque ele, sabendo que estava sendo traído, ele não confrontou Judas até o momento que a Bíblia vai registrar. E o diabo entrou nele. E quando o diabo entrou nele, Jesus vai dizer: apressa em fazer aquilo que você vai fazer. Agora Jesus confronta não Judas, mas ele confronta Satanás, que entrou em Judas. Davi, ele está vivendo um momento de traição. Nós podemos devagar, passear, pensar algo em algumas possibilidades. Quem foi que traiu Davi? Primeiro que vem à minha mente é o seu próprio filho Absalão. Segundo livro de Samuel, capítulo número 15. Absalão, filho do rei, ele vai montar um complô
para derrubar o seu próprio pai. Não se assuste quando motim se criar para tirar você do posto que Deus te colocou. Mas Deus te colocou, vão até tentar, mas não vão tirar. Porque só acontece com a permissão de Deus. Mas levantam contra os ungidos do Senhor. E Absalão, então, depois você lê. Certamente você já conhece o texto. Ele vai estar reunindo aqueles que se amotinaram a ele para derrubar aquela dinastia e assumir o trono no lugar do pai. Ele ia para a encruzilhada onde as pessoas passavam para ir tomar conselho com o rei. Ele dizia: se eu fosse o rei, eu faria assim, assim e assim. Até o dia que ele disse que se proclamou rei. E perseguiu seu pai para matar. Terminando, já deu 21 horas. Podemos imaginar numa segunda possibilidade. Está agarradinho com Absalão. O conselheiro do rei Davi, Aitofel. Aquele que lá no capítulo 16, no segundo livro de Samuel, no versículo de número 23, vai dizer que ele era alguém que dava conselhos, que entendia que era o próprio Deus falando. Ele se amotinou com Absalão, e ele aconselhou Absalão, entre outras coisas, a tomar as concubinas do rei, a amar em praça pública. Para nós que moramos em Piraí, passamos ali na Praça de Santana, está armado uma barraca enorme ali para a festa de carnaval. Podemos imaginar que é uma coisa daquele jeito que o rei, ou que se fosse o rei, o usurpador do reino, mandou armar, levou as concubinas do pai ao conselho de Aitofel e deitou com elas durante o dia para que as pessoas vissem, para humilhar o pai. E aí encerra a nobreza do rei Davi. É que Aitofel, ele mesmo, vai dar cabo à sua própria vida. O que Judas Iscariotes fez? Depois de confrontá-lo, ele não se arrependeu. Teve remorso, completamente diferente de arrependimento. Pedro se arrependeu, chorou amargamente e se tornou grande homem para estabelecer a igreja do Senhor. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas Judas Iscariotes, ele quis devolver as 30 moedas. Quando não pegava as moedas, ele as jogou e saiu, Atos Apóstolos capítulo 1, e suicidou-se. E o texto diz que as suas entranhas rasgaram. Aitofel. Se não me falha a memória, capítulo de número 17, do segundo livro de Samuel, também 23, eu citei 16, 23, ele era a voz de Deus. Agora 17, 23, ele suicidou-se, ele focou-se. Encerrando bem. E Absalão, pastor? O rei Davi, quando conseguiu, porque Aitofel fez isso, quando
não foi aceito o seu conselho pelo atual rei, e acabou sendo uma derrocada para aquele que usurpara o rei. E Absalão, o rei matou, o rei deu ordem, não mate o moço. E acabou que o moço foi morto, não por ordem do rei. E o rei chorou. E precisou ser confrontado, porque ele chorava como pai, mas ele era rei. E ele precisava assumir a postura de rei de Israel. E aí ele teve que parar de chorar por aquele filho. Até o meu amigo, que comia comigo pão na minha mesa, ele me traiu. Que Deus fale melhor ao meu e ao teu coração. Passamos 4 minutos.